Olá, nessa aula nós falaremos sobre os controladores lógicos programáveis. Esses dispositivos eles são essenciais para o monitoramento e controle de processos industriais e são um dos primeiros equipamentos de monitoramento e sensoriamento que são empregados na automação industrial. Esses dispositivos eles têm como finalidade utilizar eventos discretos e controlar pequenos instrumentos que servirão para todo o controle de processo. Espero que com esse conteúdo você entenda como que o CLP é programado e que como você pode estabelecer diferentes controles em sistemas automáticos. Tenha bons estudos. Primeiramente, então, vamos ver como é que nós programamos o CLP. Então, o nosso objetivo hoje é justamente verificar os fundamentos de processos de controle, verificar o funcionamento do CLP e como programar o CLP. O controlador lógico programável, ele é basicamente um dos primeiros equipamentos que existem de atuação automática, tá? É uma coisa que muitas vezes nos grandes centros urbanos não funcionam de modo sincronizado. O melhor exemplo de aplicação do CLP que a gente tem hoje é o do semáforo, né? Então o semáforo ele é uma sequência de 3 ações, né? É verde, amarelo e vermelho. Então esse controlador lógico, por que chama-se lógico? Porque ele tem estados de funcionamento, né? Então tudo que envolve a lógica, inevitavelmente a gente está falando o quê? De verdadeiro e falso, tá? De verdadeiro e falso. Então, se nós temos um determinado cruzamento que tem um semáforo, qual que é a finalidade dele? Controlar um fluxo. Se por algum motivo esse semáforo tiver o funcionamento equivocado, ou desregulado, ou simplesmente não estiver funcionando, o que se espera que aconteça? Um colapso. Onde deveria estar aberto, está fechado. Onde está fechado, está aberto. Se 2 cruzamentos tiverem aberto, a gente tem chance de ter uma batida muito forte, né? Há um risco para o processo. Então, veja bem, supondo que a gente adota assim, ó, verde verdadeiro, vermelho falso, tá? Se no cruzamento um semáforo está verdadeiro, o outro tem que estar falso. Se um está falso, o outro tem que estar verdadeiro. Esse é o sistema funcionando de acordo com uma lógica que ela é programada. Então essa é a principal característica que você tem de um semáforo, tá? Então, o que mantém esse sistema lógico funcionando? Se esse processo fosse manual, seria uma pessoa que estaria ali apertando os botãozinhos, né? Como existia antigamente na ferrovia. Na ferrovia existiam os caras que eles ficavam nos cruzamentos mudando manualmente os trilhos. Era mó engraçado esse tipo de atividade, porque simplesmente o cara tinha que ficar ligado quando o trem chegava e ele ia lá e mudava o curso. Então, como essa atividade ela é repetitiva, naturalmente você vai pensar em sistemas de automação, né? Então é aí que o controle passa a fazer parte. Então, ou seja, você tem ali uma situação de lógica, de estado lógico, e a partir do momento que você tem um sistema que automatiza essas atividades, é que você tem a chamada função de controle. Então, o que o CLP faz? Ele faz esse controle lógico. Porém, esse controle ele precisa ser programado. Ou seja, você programa um computador
para que ele dê a ordem para que o controle possa, de certa maneira, atuar. Você vê que em se tratando de instrumentação em si, é um pouquinho diferente. Porque na instrumentação de malha fechada, a atuação do sensor depende do estado de processo. Então, se eu tenho lá uma vazão muito alta de um determinado fluido, significa o seguinte, que eu tenho um sensor que detecta essa vazão, consequentemente ele dispara uma ordem para o controle e o controlador vai lá e fecha a válvula. Agora, quando eu tenho algo que é programado, a atuação vai acontecer independente da ação de um sensor, de um disparo de comando e vice-versa. Tá claro? Beleza? Então, é dessa maneira, pessoal, que ela acaba, de certa maneira, atuando aí no sentido de controle, tá? Então, vamos ver como é que funciona esse mecanismo e como que nós vamos programar. Ele é bem simples, tá? Então, os controladores lógicos programáveis desempenham um papel fundamental em processos de controle. Onde eu aplico CLP? Onde há necessidade de controle automático. Tá? Em diversas atividades em que o acionamento e a automatização de pequenas rotinas se fazem necessário. Então, um estado onde você tem uma liberação de acesso, um controle de vazão que, consequentemente, determinado período fixo precisa-se de um controle, né? Então você tem, por exemplo, processos de reações químicas, onde a cada 50 minutos tem que ter o acionamento de uma bomba peristáltica para inserir uma determinada quantidade de catalisador. Então você pode colocar um CLP para fazer essa atividade, porque ela é programada, tá? E assim o processo ele se torna de modo autônomo, ok? Então, onde se aplica o CLP? Onde há necessidade de atividades que sejam programadas. Como é que funciona esse dispositivo? Ele, além de executar o papel de monitoramento de processos, ele trabalha em execução de programas que são específicos de modo a parametrizar as ações. Tá? Então, que tipo de programa é esse? Esse programa, ele segue, vamos dizer assim, um algoritmo. Um algoritmo sequencial. Cada vez que ele é acionado, ele faz a leitura desse algoritmo. Então, outro exemplo de aplicação do CLP, né? Abrir e fechar uma porta a cada 10 segundos. Então, eu programo, faço uma linguagem de programação para esse comando e a cada 10 segundos o processador do CLP vai ler isso. Ele vai ler. Acionar a porta. Em seguida, fechar a porta. Fim do algoritmo. Então é bem simples. Leitura simples. Tá? Nesse sistema não tem tomada de decisão. É tudo automatizado. O controlador ele é um equipamento eletrônico, justamente com a finalidade de controlar processos, né? Em diferentes níveis de complexidade. Existe um programa que é parametrizável, então o CLP nós atuamos nele no nível da programação, no nível da eletrônica, vamos por assim, normalmente os técnicos, os eletricistas, né? Os demais especialistas da área atuam nesses circuitos, não tem uma atuação especificamente nossa, mas nós atuamos no nível da lógica, no nível do estado. Quem mais do que nós, profissionais, para reconhecermos quais são as variáveis às quais nós temos que lidar com a programação do CLP. Preciso programar, por exemplo, uma determinada vazão ou um determinado tempo para que o CLP possa ser acionado.
Então, inevitavelmente, o programa em si, o algoritmo, ele vem normalmente da área da engenharia mesmo, tá? Finalidade da engenharia é justamente preparar o algoritmo para que ele possa ser acionado pelo CLP, ok? Como que funciona o circuito elétrico do CLP? Basicamente, eles são os circuitos digitais, onde ele vai ter um software alocado num sistema de armazenamento. Então, o que é um circuito digital? O circuito digital é todo circuito que ele tem valor lógico ligado e desligado, valores discretos, sim e não. Então, tanto que o sinal digital ele é quadrado, né? Então ele tem essa característica principal. Quando você tem um circuito integrado, você tem milhões desses estados. Então, milhões de estados discretos vão atuar de modo inteligente. A partir daí, você tem automatização de rotina, né? Então, todo circuito de CLP ele é digital. E nele vai um software que vai comandar as ações desse circuito. Esse software é o que nós chamamos de software embarcado, né, que é um termo que a gente utiliza bastante na engenharia da computação. Né? O termo embarcado é quando você pega um software que controla uma determinada máquina. Ok? Uma determinada máquina. O que faz a geladeira esfriar a comida até, sei lá, 5 graus Celsius? Quem disse isso para ela? Quem dá esse comando? Então, é o circuito eletrônico que dela ali faz parte que dispara esse comando para a própria geladeira. Né? Então, hoje em dia você tem eletrônica para tudo. Né? Você vai ligar o celular. Você liga o celular, o que aparece primeiro? Aquilo que você definiu para que o circuito eletrônico que ali esteja arranjado possa simplesmente funcionar. Então, quando nós temos também um painel automotivo ou um painel de aviação, também ali nós temos um software. Né? Aliás, tem um exemplo bem claro aí de erro de software embarcado, né? Infelizmente é uma tragédia, que é o que aconteceu com o 778 MAX da Boeing. 2 aviões caíram alguns anos atrás devido a um erro de navegação de software. É o MAX 8. Né? Um erro de navegação de software. Então o software, por algum motivo, ele dava parâmetros para o piloto operar, né? Você vê, toda a operação da aviação civil ela é feita com base em eletrônico só, né? Não é visual, diferente do carro. E esse software deu um erro. E deu um pau. Né? Deu um pau maluco. Então o que aconteceu? Ele começou a dar erro de navegação, o piloto achava que estava em uma determinada altitude, na verdade ele estava em outra e ele afundava. Né? Então aconteceu com dois aviões, mais de 400 pessoas morreram por causa desse problema. Você vê, a mecânica do avião estava em dia, a inspeção do avião estava em dia e um problema de software acabou ocasionando a queda de 2 aviões. Né? Você vê que engraçado como são as pequenas coisas que acabam aí causando colapso. Né? E aí nós podemos citar aí vários exemplos também, né? No caso de, por exemplo, a indústria de aeroespacial como um todo, a grande dificuldade que eles têm é o desenvolvimento de uma lógica que faz com que eles tenham uma viagem ou uma transmissão de equipamento para o espaço de modo seguro.
Porque todo esse software, toda essa eletrônica, ela é com base em lógica. Então os caras ficam lá quebrando a cabeça em software para que aquilo ali possa, de uma certa maneira, funcionar. Então, hoje em dia, tudo funciona com base em sistema. Não tem jeito. Você está na fila do banco lá, caiu o sistema, parou tudo. Vai emitir o título de eleitor agora, caiu o sistema. Você não consegue fazer mais nada. O software embarcado ele tem essa característica, né? Ele é uma programação prévia na forma de um algoritmo que ele é inserido num hardware, né? Num sistema eletrônico que ele tem a finalidade de executar uma determinada função. O algoritmo, ele não necessariamente ele vem da computação. Tá? Algoritmo a gente dá o nome a qualquer processo sequencial. Tá? Vamos fazer, por exemplo, um algoritmo do miojo. Né? Então você tem a água fria, colocar a água fria na panela, em seguida no fogão, acender o fogão, aguardar o tempo da água esquentar, inserir o miojo, aliás, abrir o pacote do miojo, inserir o miojo, expirar o tempo de cozimento, desligar o fogo, escoar a água do miojo, colocar o miojo no prato, inserir o tempero, fim do algoritmo. Então observe que ele tem uma sequência que tem início e tem um fim, tá? Esse é o chamado algoritmo. Cada linha desse algoritmo, cada sequência, ele é um código, tá? Agora, existem muitas maneiras de eu falar como fazer um miojo. Eu posso falar em língua portuguesa, posso falar em árabe, posso falar em alemão, posso falar em libras. O modo com que eu falo é o que nós chamamos de linguagem. A linguagem. Então, a linguagem de programação é o modo como o algoritmo ele é espremido. Por isso que não existe linguagem de programação melhor ou pior. Existe aquela que, primeiro, o sistema embarcado aceita, que é a eletrônica, no caso do CLP, aceita. E existe aquela que os programadores, os engenheiros conseguem entender de modo mais fácil. Quando o sistema automático toma uma decisão equivocada, ele vai olhar onde? No algoritmo. Se na sequência tem alguma ação equivocada. Se a sequência está certa, qual vai ser a análise mais profunda? No código. Aí precisa do profissional da computação, porque somente esse tipo de profissional é que ele tem o conhecimento mais profundo da validade daquela função que ele faz. Pessoal da área técnica especializada, conhecer isso é um diferencial competitivo absurdo. É um potencial competitivo absurdo. Até mesmo porque aprender programação, linguagens e códigos, etc., não é nada de misterioso. Basta um pouquinho de dedicação. O algoritmo ele é feito de eventos discretos. Tá? Esse é um termo muito comum na eletrônica. Os eventos discretos eles são basicamente o seguinte: liga e desliga. O fato de você acionar um interruptor, você está ligando e desligando o sistema, ok? Então, o CLP ele é justamente esse equipamento que lida com esse tipo de evento. Então, os sistemas discretos geram sinais discretos que vão corresponder a 0 e 1. Ele vai manter o sistema ligado ou desligado. Tá? Então, todo esse conjunto de acionamento, desligamento, religamento, são eventos discretos. Tá? É o sim e o não. O evento discreto é um evento da eletrônica que hoje
basicamente é o que limita os computadores de atuarem de modo mais inteligente. Tá? Você pega e, por exemplo, parametriza um robozinho. Pega um robozinho lá, um brinquedinho. O que esse brinquedinho vai fazer? Você vai inserir uma pilha e tal, no máximo vai ter um controle manual, e ele vai executar ações, tipo para frente, para trás, para esquerda, para direita, vai dar um pulo e etc. Tá? Supondo que esse robozinho seja autônomo, vamos imaginar que ele funciona no mesmo conceito do próprio CLP. Nós desenhamos um algoritmo para ele, estabelecemos o que ele vai ter que fazer, por exemplo, andar reto, virar à direita e à esquerda. Crio um algoritmo para isso, escrevo isso através de um código de programação e eu embarco no robozinho. Quando eu embarco no robozinho, eu vou ligar ele. Então faço o primeiro evento discreto, que é o acionamento. Ou seja, o valor verdadeiro está aceso. O que o circuito eletrônico do robozinho vai fazer? Ele vai pensar assim: se eu estou ligado, alguma coisa eu vou ter que fazer. O que é? Ele vai fazer a leitura do algoritmo. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai começar a andar para frente, direita ou esquerda. Independente do que vai acontecer. Agora, suponha que eu repita esse mesmo processo e eu coloque um obstáculo no meio do robozinho. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou ligar o robozinho, ele vai atropelar o obstáculo. Porque ele não sabe que tem um obstáculo ali. Ele sabe que ele tem que andar para frente, direita ou esquerda. Então, ou seja, nesse sistema, ele não tem tomada de decisão. Essa é toda a discussão que envolve o princípio da lógica booleana, que é o 0 e o 1. Eu apenas disse para ele o que ele tem que fazer, mas ele não tem nenhuma tomada de decisão. Ele não tem nenhuma ação que faça assim, eu tenho que desviar do obstáculo, ou eu tenho que pular o obstáculo. Ele não vai fazer isso, porque ele não tem esse poder de tomada de decisão. Ele não reconhece isso. Então, ele vai tomar ações de acordo com aquilo que lhe é programado. Tá? Por isso que a gente diz, né, que toda pessoa que executa uma ação sem pensar é um robozinho. Né? Porque ela vai fazer aquela ação a todo custo, a todo momento, e, consequentemente, ela vai atropelar o que tiver pela frente. Né? Então, esse é o robozinho. Então, quando você deixa de pensar de um modo programado, você tem o quê? Tomada de decisão. Esse aí é um dos princípios da inteligência artificial. Aqui já é outro conceito que não tem nada a ver com o CLP. Tá? Que é quando a máquina ela passa a ter tomada de decisão. Ela fala assim, opa, eu tenho um estado onde eu tenho que... é diferente daquilo que eu estou programado. Então, o que eu faço? Ou ela para o sistema e fala assim, não, vou parar, está diferente do que eu programei. Ou ela simplesmente fala assim, não, desvia. Né? Então, ou seja, já muda o estado da lógica e faz com que ela tenha uma ação que seja totalmente diferente. Ok? Então essa é a brincadeira da coisa. Então todo evento discreto, ele envolve acionamento de ligado e desligado, aberto e fechado. Ok? Então isso é chamado evento discreto. Então os eventos discretos, eles são estabelecidos pelo envio de sinais digitais para acionamento de um controle de máquina. Já no caso de quando você tem um sinal digital, esse sinal ele advém de liga e desliga, né? Acionamento 0 e 1, tá? Onde, na verdade, esses sinais eles vão ser convertidos em informações, mais especificamente
em bits, tá? Em bits. Então essa é a principal característica aí que envolve alguns processos. Algumas aplicações do CLP, né? Na indústria de processos, claro, o CLP ele tem emprego na área de fluidos em geral, controle de materiais gasosos e demais produtos relacionados. Na automação, ele pode ser empregado em linhas de montagem e comando e principalmente na indústria automobilística, tá? Então, ele, como o CLP trabalha com programação e estados, ele pode ser empregado em ações que envolvam programação automática independente do que seja uma tomada de decisão, tá? Principalmente nessa parte de controle, tá? Controle de poluentes, né, que é bastante comum, controle de vazão ao ponto da dosagem, né, como nós exemplificamos agora há pouco, na questão da concentração de reação química e etc. Tá? Então ele é muito bem empregado nesse sentido. A comunicação do CLP, ele funciona de forma seriada. Tá? Provavelmente você já deve ter visto essa imagem alguns anos atrás no mouse. Né? Se você lembra o mouse, né, ele tinha essa comunicação aí, ok? Que ela é serial, né, seriada. Que significa o seguinte, se ele é serial, ele precisa ser controlado através de um computador ou painel de controle, tá? Serial indica que esses pinos funcionam em série. Nesse exemplo aí, por exemplo, de 1 a 9, tá? Então, os estados de funcionamento vão acionar de 1 a 9. Então, sei lá, uma situação hipotética, tá? Eu quero que o meu CLP desligue uma bomba a cada 30 minutos. Então, o comando que vai fazer isso é o serial 1 e 8. Eu quero que o meu CLP ligue todas as lâmpadas da planta de processo a cada 20 minutos. Quem vai fazer isso é o serial 674. Só que quem define esse serial é o algoritmo a qual você vai inserir. Tá? Então a própria eletrônica em si, ela vai fazer essa escolha de modo perfeitamente automático. E aí nós temos os sistemas de controle. Normalmente para essas atividades são utilizados sistemas supervisórios, que nós vamos ver a seguir. Né? Essas interfaces permitem uma conexão com interfaces de operação, as chamadas IHM, que são as interfaces homem-máquina. Toda interface que envolve sistemas automatizados, inevitavelmente precisa de um controle. Tá? Esse controle é um sistema. Então, o sistema é diferente de software. Muita gente confunde sistema com software. É diferente. A contextualização é diferente. O sistema, ele gerencia softwares. Então você tem lá, por exemplo, o sistema Windows, né? O Windows, ele é um sistema operacional com a finalidade de gerenciar softwares, tá? Você não usa o Windows para nada a não ser para isso. Aí eu tenho o software Word, que ele tem como finalidade apenas editar texto. Eu não uso o Word a não ser para isso. O Word, ele controla outros softwares? Não. Ele faz interface com outros, como, por exemplo, o software de impressora, o software de Visual Basic para você colocar uma animação e daí por diante. Mas não necessariamente advém dele mesmo. O CLP se baseia através de uma varredura de algoritmo, uma sequência de operações. Então, como nós comentamos, ele vai varrer o algoritmo do início ao fim. Não interessa o estado ao qual
o CLP esteja. Se ele tem um funcionamento interrompido, se ele vai ser acionado, toda a ação do CLP vai ser com base na primeira linha do algoritmo até a última linha do algoritmo. Tá? Ele sempre vai funcionar nesse sequenciamento de ações, independente. Desliguei o CLP no meio de uma ação. Ou ele vai reiniciar essa ação, ou ele vai simplesmente continuar ela. Tá? Normalmente ele reinicia. Ele para o estado. Esse sequenciamento de atividades, nós temos aquilo que nós chamamos de instrução. Ele tem que ser de modo ordenado. Quando um CLP ele é concebido, é importante que nós tenhamos todo um teste, um ensaio para que ele funcione. E a partir daí a gente possa verificar qual é o ensaio adequado para a aplicação daquela atividade em específico. Normalmente, essas atividades elas têm um interesse em comum. O controle de um processo ou um ajuste que deva ser feito para que, de uma certa maneira, o CLP ele possa atuar. O CLP possui alguns componentes eletrônicos, a gente não vai discutir ele a fundo, porque ele é da eletrônica, tá? Mas basicamente ele é muito parecido com um computadorzinho. Ele tem uma CPU, que é uma central de processamento, né, que é um processador, uma fonte de alimentação, que vai fornecer energia, né? Ele vai ter uma memória, que é onde ele vai executar as ações, vai armazenar aí as informações, módulos de entrada e saída, ou seja, ele vai ter meios de atuação, de entrada, ou seja, como ele vai ser acionado, e saída, como ele acionará. E também existem alguns módulos alternativos. Ele pode executar outras ações de modo razoavelmente simultâneo a integrar aí o funcionamento dele. E é contado com dispositivos de programação. Em alguns CLPs, nós conseguimos fazer a programação direta nele. Tá? Eles são mais caros, mas é possível você fazer a programação direta no CLP. Tá? Quando você for entrar no carro, você vai ver que ele é cercado de CLP. Ele é cercado de CLP. O CLP controla a velocidade, controla a aceleração, controla o nível do óleo. Então você vai perceber que ele sempre envolve status, né? Como que nós programamos um CLP? Programar um CLP faz com que a comunicação com o equipamento ocorra através dele, né? Então essa programação ela vai definir as tarefas que o CLP vai executar. Existem algumas linguagens que é programado o CLP. A primeira linguagem de programação, que hoje não é muito utilizada, exceto em alguns CLPs antigos, que era o Assembly. No caso, hoje, utiliza-se muito a linguagem Leader. Tá? A linguagem Leader. Que ela é uma linguagem muito parecida com a linguagem C. Você também pode fazer isso através de instruções, através também da linguagem C, ou através de um software que é o GraphSet, tá? Que você pode fazer a manipulação gráfica das ações e a partir daí ele embarcar no CLP. A linguagem Leader, né? Ele é uma programação que é feita com um diagrama elétrico. Então, você tem um esquema do CLP e um esquema do seu processo. E o que vai acontecer? Essa linguagem você vai ter que organizar de tal maneira com que ele esteja alinhado não somente ao equipamento elétrico, mas como também ao seu processo. Ela é mais simples do que você ficar digitando código linha a linha como você tinha antigamente no Assembly. Tá? Nós vamos ver em detalhes mais isso. Existem alguns softwares gratuitos que nós utilizamos aí para configurar CLP, alguns até com simulador, tá? Então nós recomendamos aí que você dê uma pesquisada
nos próximos dias sobre alguns desses softwares. Você pode baixar ele, alguns funcionam online, tá? O Click 02 da VEG, tem o Impro Leader da empresa Fatec e da Autos, né? Tem o Visio Logic da Unitronics, o Tia Portal da Siemens e o Unity, né, da Schneider, tá? O CLP, ele baseia, a programação dele é baseada no seguinte: primeiro uma programação gráfica, e em seguida uma programação que vai ser de modo textual, tá? Então, primeiro, nós vamos determinar as condições gráficas e, em seguida, efetuar essa programação em texto. Alguns empregos da linguagem que são utilizados no CLP, essa programação ela não é exclusivamente desse dispositivo eletrônico, tá? Nós temos ela em processos de controle industrial de outros tipos de equipamentos e processos, como, por exemplo, em metalúrgicas, em petroquímicas, em mineradoras, siderurgias e montadoras. Nós citamos esses tipos de indústria justamente porque são os esquemas de indústria mais antigos que existe, tá? Então, de certa maneira, como esses tipos de segmento, eles foram um dos primeiros processos industriais que foram criados, então, inevitavelmente, a linguagem é muito empregada nesses tipos de sistemas aí que nós temos na indústria, tá? Então, você vai ver a linguagem líder, a linguagem assembly, empregada também em algum desses processos. E essa é a bibliografia básica aí que nós recomendamos, né? Muitas delas estão aí na plataforma Pearson, que é a Enciclopédia de Automática, volume 1, 2 e 3, Introdução à Linguagem de Programação para CLP e Redes Informatizadas de Comunicação, a teia da rede internacional DHP. Esse último livro é extremamente interessante porque ele vai te dar uma ideia de como que funciona hoje as redes de comunicação e também como que essas redes informatizadas aí hoje contribuem com a atividade produtiva como um todo, tá? Vimos nessa aula sobre os CLPs o quanto que é simples a programação desses dispositivos. Podemos utilizar uma diversidade muito grande de softwares gratuitos, sistemas que compõem a programação do CLP, e como a linguagem Leader, ela pode contribuir bastante para que esses dispositivos possam ser devidamente parametrizados. Não é necessário um conhecimento muito profundo de programação para que você possa manipular o CLP. Porém, é importante que você tenha um conhecimento razoável de eletrônica e também um pouco de lógica, pois o funcionamento de muitos dispositivos industriais, principalmente os equipamentos de automação, os sensores e a instrumentação, funcionam através de eventos discretos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Bons estudos!